Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Tem Saída e hoje um programa um pouco diferente. Nós vamos falar como é que surgiu esse podcast. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Conta pra gente, como é que nasceu essa ideia do Tem Saída? Conta, é um programa um pouco diferente, né? Falar um pouco a origem do Tem Saída. Você sabe que tem algumas coisas que a gente vem falando aqui nesse nosso bate-papo que elas, eu digo que são os meus fantasmas. Eles ficam povoando a minha cabeça. E o Tem Saída nasceu por algumas razões. A primeira delas é para uma válvula de escape. Se eu fosse pensar que assim, por que esse negócio saiu? Saiu porque eu acho que eu ia em alguma maneira, eu ia ficar, se eu guardasse algumas coisas que eu quero colocar sozinho para dentro, eu ia ficar meio doido com isso daqui. Então ele nasceu assim, por debaixo dos panos tem uma coisa assim, o Tem Saída nasceu para uma válvula de escape. E que válvula de escape é essa, né? Nos papos que a gente vai levando, a gente vai falando muito sobre governança, a gente fala sobre especialmente a empresa familiar, que é onde eu gosto de atuar, né? Adoro a empresa de capital fechado, com presença de dono ou com sócio investidor, que ainda às vezes não tem um corpo de executivos formado, está em formação, eu gosto muito disso. Você gosta de participar desse processo de formação? Eu gosto de participar. Eu gosto de participar. Sabe de onde que veio isso? Durante muito tempo eu contratei executivos, ajudei a desenvolver executivos. E quando você vai para uma empresa bem estruturada, o que eu escutei essas pessoas falarem? Que quando elas chegavam numa certa idade, elas estavam assim, achando meio sem graça o dia a dia, porque era como é que é? Mais do mesmo? É isso que se fala, né? Era mais do mesmo. E que para decidir, que para poder mudar, para poder ter uma solução criativa, a estrutura era muito engessada, muito densa. E como eu escutei isso a vida inteira, eu acho que eu falei, puxa, não quero isso para mim, não quero me contaminar com isso, né? Então, o Tem Saída, ele nasceu primeiro por isso, por uma válvula de escape, talvez escutar muito fórmulas que eram mais engessadas ficaram povoando na minha cabeça. E também não só por isso, eu acho que tem um ponto super importante no Tem Saída, que eu digo que quando eu paro para pensar, quando esse negócio tomou forma, eu digo que ele é uma imoralidade dentro de uma regra moral. Explico. Quebrando regras. Eu explico. Eu sou muito certinho. Então, assim, tudo que tá dentro do guarda-chuva moral, eu tô ali dentro. Mas a alma sempre foi mais imoral. Então, a permissão para você ter uma alma imoral dentro de um conjunto de regras, eu acho que ela combina com solução, ela combina com criatividade, ela combina exatamente com aquilo que era o oposto às lamúrias e lamentações de uma coisa engessada, enrijecida, que em algum momento na vida executiva esse profissional ele se deparava. Cara, eu queria um pouco mais de flexibilidade para atuar. Então, eu acho que o Tem Saída nasceu para isso, para ser uma válvula de escape, para dar uma saída, primeiro para mim, para permitir, dentro da moral, ser um pouco imoral, né? E como é que você vê esse clique, assim? Da onde veio isso? Eu não sei se eu criei esse hábito ou eu sofro do hábito de acordar de madrugada. Eu diria Acontece que com vocês? Eu também acordo. Assim, e é engraçado, eu não sou aquela pessoa... Horário produtivo, inclusive. Horário produtivo. Não sou aquela pessoa que demora para dormir, não, eu deito e durmo rápido. Mas sabe, assim, aí quando dá 3 horas da manhã, eu dou uma acordada. É aquela coisa de você, assim, quando você liga carrega o celular... Acho que eu comentei hoje. Eu carrego o celular... Não, assim, você deu aquela carga de 70%, você já tá... Você sabe que vai faltar a bateria no final do dia, mas você dá aquela acordada. E a hora que eu acordo é a hora que a minha cabeça traz as soluções, né? E sempre foi assim. Sempre. Então, a hora que eu esvazio um pouco a cabeça, é aí que vem isso. Então, parece que tem uma conversa comigo mesmo de madrugada que traz as soluções para as coisas. E acho que isso é um pouco, um pouco da minha natureza. Eu gosto de coisas que são mais solitárias. Então,
Quando eu vou tocar um violão, eu gosto de um violão erudito. Uhum. Quando eu vou fazer um esporte, eu gosto de nadar. Quando eu quero espairecer, eu gosto de pegar a moto e sair sozinho. Quer Então, dizer, eu tenho alguns hábitos que são meio momentos solitários. seus. Né? Uhum. E sempre quando eu tenho que trazer uma solução para o dia a dia, ele vem depois de um momento como esse. Né? E o momento especial é um momento de noite, às vezes vem com bastante frequência. E aí, um belo dia, eu acordei, e aí minha cabeça começou a dar uma trabalhada, e veio a seguinte coisa, assim, ô Cris, como se eu conversasse comigo mesmo, onde é que você é bom? Onde é que você agrega? Onde é que você soma? Onde é que você faz a diferença? Onde é que você inspira? Aí eu falei, cara, se eu nessa vida eu queria saber cantar. Uhum. Esse dom já descartei, eu não tenho. Qualquer dia a gente faz um teste. Se eu tivesse se eu tivesse outros dons, eu trocaria todos eles para saber cantar. Mas enfim, essa eu já estou resignado, eu sei que não vai acontecer. Aí eu fiquei pensando assim, onde é que é? Aí eu pensei, deixa eu tentar resgatar como é que eu recebo feedback na linha do tempo. E uma das coisas que me veio foi assim, colocando programas de governança, seja na cadeira de conselho, seja estruturando o programa, seja na reunião entre gestores. O mundo onde eu navego é sempre entre o dono e os gestores. Uhum. Né? Uma das coisas que veio é a seguinte, as frases que eu escuto como feedback espontâneo, é que eu sempre acho uma saída. Opa! Né? Não, fala lá com o Cris, que o Cris acha uma saída. Vê, tem uma saída para cá, etc. Da onde que vem isso? Uma busca eterna. Estou falando, parece fácil, mas não é fácil. Não tenho facilidade nisso, não. Tem que ser justo. Não é fácil fazer isto. Né? Mas é uma busca eterna e constante para... Ok, tem um caminho aqui ditado para você poder, por exemplo, implantar um programa de governança. Mas será que essa fórmula aqui vai cair certo para essa, na medida? Eu sempre fui muito questionador disso, né? É aí que eu estou dizendo, tem uma moral e se permitir ser imoral dentro desse guarda-chuva moral. Isso me acompanha em tudo. E as soluções que eu acabo incentivando serem implementadas, elas têm essa natureza. Sair um pouco do script daquilo que é mais rígido e permitir achar uma solução que seja até um pouquinho imoral dentro dessa moralidade. Assim, dá até medo de falar isso, porque assim, se você traz a conversa para esse tom, daí vem o executivo, meu cara, não, vamos achar que eu sou detestável, não tem nada de imoral, nada disso. É só para trazer um pouco a linguagem um pouco mais filosófica, etc., porque para dar um pouco de cor também na forma de entender isso, né? E aí de madrugada eu acordei e tive uma visão assim, sabe quando você acorda assim, será que eu estou sonhando ou não? Me veio na cabeça eu estava pensando nisso, me veio sabe aquela placa? Placa de trânsito. Placa de trânsito, rua sem saída. Eu vi aquela ali e falei, nossa, eu vou botar uma saída nessa rua. São as pessoas que estão me dizendo que eu acho uma saída. Tem uma saída, tem uma saída. Só que essa saída, ela vem sempre quando me permito ser um pouco criativo. Ousado, um pouquinho imoral. Fugir um pouco da regra, né? Para que você eu acho que essa é a essência, a base da customização. Quando você customiza dentro da regra, você não customiza, você seleciona. Essa é a grande diferença. Eu fui aprender com o tempo isso, sabe? E você atribuiria essa vontade de achar novos caminhos para as coisas, digamos assim? Eu prefiro usar novos caminhos do que moralidade, né? Porque eu sei como você é correto e certinho. Você acha que isso é uma característica do brasileiro ou de uma forma geral, né? E também do empresário brasileiro, porque ele também acha formas de atuar, de ter sucesso, que às vezes a gente pensa assim, como é que esse cara conseguiu? Não é? E aí, de repente, só que chega num patamar, aquilo para, e aí precisa de um cristiano lá que venha com essa criatividade, essa ousadia. Você acha que isso pode se dizer que é
uma característica nacional? Eu acho que é. É. A gente tem fama disso, né? Não pode falar, eu falo de moral, aí depois os caras fazem um corte, vem só aquilo. Por favor, não é nada disso, hein? Vou ficar com a tua sugestão. O brasileiro tem a fama de ser criativo e ter solução. E é mesmo, eu acho, sabe? A própria natureza, a nossa cultura, ela permite você ousar um pouco, arriscar, você pensar diferente. Mas também não é todo mundo que faz isso. Se você for comparar a gente aqui com um europeu naquele cantinho mais rígido, todo mundo vai ser muito mais criativo, né? O brasileiro precisa até ser estudado de tanta criatividade que ele tem, né? Todo mundo vai ser criativo. Mas não é disso que eu estou falando, é você se permitir pensar diferente. Mas diferente dentro daquilo que é aceitável. Essa é a brincadeira. Sim. Com o jogo de palavras do moral e do imoral, né? E aí eu fui revisitar assim, os feedbacks que eu estava te falando e tem um cliente que eu até não estou mais com ele agora, eu fiquei lá uns 4 anos. Ele sempre me ligava: Cris, faz a mágica, traz a mágica. Como se isso fosse uma mágica. Como se você pudesse se permitir achar uma solução que não está desenhada, como se isso fosse mágico. Olha só como é pesado e forte isso, né? Parece que o mundo corporativo é tão rígido e preso às vezes que qualquer solução te coloca na categoria de mágico. E não tem nada disso. Uma das coisas que eu aprendi é que a velocidade, por exemplo, com que um executivo tem que trazer, responder, direcionar, etc., é tão rápida que ele não para pensar. Eu fui aprender Ele tem que ir para caminhos já conhecidos. Tem que decidir logo. Então, a própria formação do executivo, quando ele faz toda aquela trajetória, né? Analista, supervisor, coordenador, gerente, ele fica lá 20 anos. São 20 anos que ele passa assim, a ter que sair de uma reunião, vai para outra, toma rápido, responde rápido, pensa rápido, vai logo, não dá tempo, objetivo, pragmático, etc. Tal. Isso anda completamente na contramão da criatividade. Aqueles que chegam, essa é minha opinião, aqueles que chegam nas cadeiras de comando, ainda no mundo executivo, são os que se permitem ser criativos e trazer solução. 90% de quem traz uma cultura, que faz uma carreira executiva, precisa de uma dose de pragmatismo mesmo para tomar uma decisão de curto prazo. A estratégia de médio e longo prazo, um plano estratégico, uma ideia de um orçamento para um ano, ela normalmente não vem ali no dia a dia, né? Você para um pouco para pensar, ou então empresas de capital fechado, tem um sócio, alguma família, etc., dando um direcionamento, né? Mas o que eu estou querendo dizer é pouco espaço para criatividade. E uma das coisas que eu me prometia fazer para mim mesmo, ou para poder dar conta um pouco dessa inquietação, era assim: olha, eu vou viver não abafando essas coisas, não abafando essa crítica, não abafando a necessidade... O seu senso crítico. A necessidade o tempo todo de olhar para um norte, um conjunto de regras e se permitir. Isso vai estar adequado para isso aqui? E você acha que as suas incursões pela música, por exemplo, as suas saídas solitárias de moto, o nado, que é uma coisa muito de você meditar praticamente, né? Você acha que isso ajuda? Ajuda a criatividade, seria um bom caminho para aquele executivo muito rígido, muito durão, sabe? Vai aprender um instrumento musical, fazer algo muito diferente. Você acha que pode ser o caminho? Eu acho que assim, se você pensar em válvulas de escape, espairecer a cabeça, fazer exercício e tal, a gente olha muito com esse prisma. Sempre é bom, tudo é bom, ajuda pra caramba. Agora, se você faz a segunda analogia disso daí, o oriental fala assim, né? O copo está cheio. Para colocar mais água, tem que esvaziar, senão derrama. Então, o que eu sinto é que todo mundo, o natural é colocar água com um copo cheio. A cabeça está cheia.
Então, para você, ou tem um outro ditado também oriental que diz assim, é mais ou menos no mesmo sentido, né? Para você procurar, como é que é? Para você procurar não é uma agulha no palheiro, para você procurar um grão no meio da. Eu esqueci agora, mas você procurar alguma coisa no monte, espalha esse monte, esvazia, tira do local que vai ser mais fácil de você achar. E então, a música em especial, eu tenho ainda um apreço muito grande por isso, porque ela é uma outra linguagem. Então, a música ela entra numa outra categoria, ela traz pra gente sensibilidade. Aprender a olhar para alguma coisa e exercitar a sua sensibilidade. Às vezes foge até um pouco do racional. Eu gosto da música ali no racional, de ler partitura, tudo. Essa é a parte de uma linguagem física, matemática, tal. Mas aí a sua execução você aprende a se desprender um pouco disso e a exercitar a sensibilidade, né? Isso eu acho super importante para dar um equilíbrio. Então, se você pensar naquele funcionário, naquele executivo que está lá na batida com a agenda forte, né, feita o dia todo, poxa, não dá tempo de você parar e praticar tanta sensibilidade ou esvaziar um pouco a cabeça para você poder ser criativo. Então eu acho que ajuda sim, tem tudo a ver. O exercício ajuda você a extravasar, a recarregar, gasta a bateria para depois recarregar de novo. Eu acho que trabalhar a arte, no meu caso eu gosto da música, ela ajuda você a usar uma outra linguagem que envolve sensibilidade. Eu acho que isso é super legal. Mas as escolhas por isso, elas sobretudo, você precisa tomar consciência de que com a cabeça um pouco mais vazia, você dá espaço para a sua criatividade. Esse segundo ponto não é todo mundo que faz a relação com isso. Se você conversar com alguém, todo mundo vai, ok, é fácil, entende. Mas na vivência, na prática, não é todo mundo que traz isso. E a mesma coisa que eu percebi, Vanusa, com a aplicação de regras de governança em empresas. Então, a pessoa, o advisor, o conselheiro, o consultor, quem for ajudar, né, o próprio executivo ou o próprio empresário, quando ele pensa em algum conjunto de melhorar algumas práticas para colocar no seu negócio e aumentar o grau de maturidade de governança, se você for pensar isso de prateleira, talvez você não chegue exatamente na customização de uma solução criativa que vai ter um efeito mais adequado, né? E o Tem Saída, ele veio surgindo, veio aquela questão da rua sem saída, falando, tem saída, os feedbacks constantes. Pô, ele veio assim, puxa vida, toda vez que eu fui revisitar os últimos anos de atuação, e aonde eu tenho os feedbacks mais positivos é onde eu usei muito mais a criatividade, me desprendendo um pouco aquele roteiro já pragmático escrito e me permitir construir alguma coisa diferente. E aí convenci sócios, empresários ou executivos vamos fazer um caminho por aqui e ver como é que é, a gente mitiga risco, se for para cá, tem esse risco para cá. Bom, fizemos um cálculo aqui, a gente não vai custar tanto, etc. Vamos para cá? Vamos para cá. Isso vem depois que a cabeça está vazia. É aí que eu acho que acontece. Então, de onde surgiu Tem Saída? É uma inquietação. E aí eu cansei durante muito tempo de ficar inquieto, falei que eu preciso de uma válvula de escape. Como eu já vinha fazendo isso, eu não sei quando foi que deu um clique. Agora estou com vontade de falar sobre isso. Porque eu sempre fui mais introspectivo, sempre fui nas coisas mais solitárias, sempre fui durante muito tempo, e até hoje, assim, eu não sou aquela pessoa que fica confortável na luz, com foco em cima, né? Eu gosto muito do bastidor. Eu gosto muito de achar a solução para onde vai o negócio. Não importa. Por outro lado, você sabe se colocar suas ideias, né? Assim, desse modo, inclusive, você convence os empresários, os seus clientes. E talvez aqui seja um caminho assim para ir além disso, além da atuação
ali no dia a dia de trabalho, mas dizer o que te incomoda em algumas coisas, o que você gostaria que as outras pessoas percebessem, que é fácil fazer, não tão fácil, mas assim, que é possível fazer. É, olha, até aqui eu sei dizer o porquê que o Tem Saída nasceu. Por causa dessa inquietação. Aí tem a segunda parte, que é, mas por que eu estou querendo falar disso? Né? Isso eu não tenho essa resposta pronta ainda. Eu não sei te dizer assim, quando é que foi o clique de querer falar? Eu acho que teve um momento, eu consigo contar para você o que eu sinto. Teve um momento que essa inquietação, ela me gerou uma espécie de uma empatia. Eu pensei assim, puxa vida, não pode ser só eu que tenho essa inquietação. Então, se eu conseguir achar um espaço para poder falar, olha, eu tenho essa inquietação e começar a contar que soluções que eu venho ajudando na minha prestação de serviço tem uma natureza de criatividade, de poder não seguir algumas regras, quem sabe outras pessoas também estão sofrendo tanto quanto eu. Podem se identificar, né? Aí você pergunta, mas por que? Eu não sei por que veio essa vontade. Eu não tinha a menor vontade de fazer isso um tempinho muito curto atrás, né? Mas da mesma maneira que eu vi aquele negócio da rua sem ser daquela placa, me veio o clique. Puxa, eu acho que eu vou tentar ajudar. Talvez se eu colocar alguma fala, eu me ajudo com essa inquietação, né? E quem sabe outras pessoas também podem estar sentindo isso. Como eu vim colecionando muita insatisfação num determinado momento de executivos que olhavam para trás para a carreira e reclamavam de, puxa, eu tô engessado, tá difícil, eu não consigo sair daquela linha básica. Talvez um pouco contaminado por isso, eu pensei, puxa, na verdade, eu tenho certeza que algumas pessoas estão incomodadas. Quem sabe, se eu não guardar só para mim, ajuda outras pessoas também a pensarem nisso, né? Mas assim, não foi assim claro. Eu não sei explicar direito por que isso começou. Mas é um desejo interno, né? Você acha que todas as regras, né, que compõem a governança, elas foram criadas principalmente para capital aberto, né? E você acha que isso pode ser uma questão que deixou tudo mais engessado do que se fosse pensada para empresas, tivesse sido pensada inicialmente, lá de cara, para empresas menores, de capital fechado, familiares? Talvez ela tivesse essa flexibilidade que você busca hoje? Pode ser. Sim, eu acho que essas regras todas vieram. Quando a gente gravou aqui daquela vez falando sobre o que é governança, acho que até faltou um pedacinho que a gente podia gravar num próximo. A origem desse negócio, né? Que acho que a gente pode comentar também. Sim, ela veio inspirada nas empresas que eram de capital aberto. E, claro, para uma empresa de capital fechado, que não precisa publicar o seu balanço, que não precisa dar transparência, que não precisa conversar com os stakeholders da mesma forma, isso tem que ser customizado. Não é que tem que ser customizado. O próprio sócio, cara, colocar governança tem custo. Tem burocracia, tem custo. Se você errar na mão, você engessa, fica pesado, é mais difícil, tira as pessoas da zona de conforto, né? Isso poucas pessoas também pegam um microfone para poder falar. A dose de governança, de maturidade para você implementar processo, ela pode travar. E esse é um medo legítimo de um sócio. Mas vai travar, a minha decisão vai ficar mais morosa e vai ter mais processo, e vai ter que aprender a forma. Tudo isso daí que a gente já conhece, né? Então, eu acho que tem é quase que uma necessidade de customização. E é aí que eu olho que, se você for lá para o conjunto original dessas regras, elas sem a dose de criatividade e de solução, se servindo dessa prateleira e colocando isso em prática, tem grande chance da coisa não sair tão legal. Entendi. Sabe? E eu acho que também,
falando isso agora para você, isso também está junto da criação do Tem Saída. Porque os projetos que eu venho conduzindo, as intervenções que eu venho fazendo com sócios e empresários, eles também, coincidentemente ou não, fazem parte de um cenário onde essa população estava dizendo assim, Cris, já tentei isso, tentei aquilo, e não funcionou muito bem. Quantas e quantas vezes eu tenho sido chamado o pessoal até brinca, para refazer ou reverter ou recriar uma estrutura de um programa de governança. É porque eu acho que a maioria dos projetos eles acabam sendo muito rígidos naquilo que é essencial. Não estou dizendo que aquilo não pode ser uma solução, né? Estou dizendo que é aquela velha máxima, como é que é? A diferença do remédio para o veneno é a dosagem, a forma como você coloca a composição da fórmula, né? Isso quando tem uma pitada de criatividade e de solução. E bom senso também, né, Cris? E sensibilidade também. Então, Tem Saída nasceu para trazer uma alma mais sensível a um conjunto de regras que é pouco sensível e que depende de alguém, de um ser humano aí para poder fazer essa customização criativa. Você sabe? falou que gostaria de que o que você fala chegue a quem está precisando, mas quem é esse público? Você tem isso desenhado ou são só empresários, são só gestores, são executivos, ou só pessoas interessadas no assunto, estudantes? Para quem você pensa que você constrói essa mensagem? Olha, eu acho que para todos aqueles que fazem parte do mundo empresarial, todos eles, o executivo, os gestores, os sócios, os grupos familiares que têm negócios, acho que para todos esses, né? Recentemente, ainda no final do ano passado, eu fui chamado para poder ajudar um fundo de investimento a customizar a sua metodologia de implantação de governança numa operação que ele tinha adquirido, exatamente para dosar um pouco a mão ou fazer um equilíbrio e achar a medida certa para aquele. Então, assim, seja investidores, seja o sócio, seja os executivos, algumas instituições, prestadores de serviço, stakeholders que estão envolvidos nessa comunidade corporativa, eu acho que para todo mundo, porque a governança ela vai estar sempre no jogo de cena entre quem é dono e quem executa. Né? Quais são as regras que têm que estar bem claras e combinadas para que esses dois, a academia eles chamam de atores, né? Como se o executivo fosse um agente, um ator que vai estar atuando na gestão, né? Quando eu fiz o mestrado, foi até legal porque eu não tinha na ponta da língua esses termos que a academia usa, né? Então, o jogo de cena entre quem é dono e quem executa requer uma série de combinados, requer uma comunicação clara, transparente, etc. Tal. Então, para todo mundo que está nesse jogo, eu acho que Tem Saída eu imagino, pelo menos eu gostaria que se tiver qual é o teu desejo. Pô, como esse é o meu desejo para mim, é o mesmo desejo que eu tenho para quem puder estar olhando para esses pontos, né, escutando ou acompanhando a gente no bate-papo, que pudesse se permitir, depois de estudar bem essas regras, se permitir a olhar para a cultura que ela está inserido e fazer práticas de criatividade, de esvaziar um pouco a cabeça já meio viciada naqueles pontos e usufruir melhor da combinação disso. Isso é que eu acho que pode dar certo na implantação de um programa de governança. Legal. Né? E me diga uma coisa, além daqueles temas que a gente já trouxe, o que você tem vontade de falar? Que tipo de temas, né, você acha que tem que estar no Tem Saída? Respondendo de bate-pronto para você, qual que é o pano de fundo de toda vez que eu penso numa situação? É muito voltado para relacionamento e para comportamento. Então, quando eu olho para a gestão de uma empresa,
De uma certa maneira, isso estou sendo bem transparente, não é nada assim. Aquele cara Preparado. lá, não, e digo assim, o cara tem um nariz empinado lá, vai falar que é fácil. Não, não tem nada de fácil. Mundo corporativo, Uhum, no país que a gente está, com regras e com leis, com situação fiscal, tributária, não tem nada fácil. uhum, Aliás, a vida do sócio brasileiro é uma das mais difíceis, né? Não tem nada fácil. Mas de uma certa maneira, quando você tem ferramenta, processo, procedimento, sistema, como essas coisas estão, se elas estiverem implantadas, estiverem gerando informação para você tomar decisão, não tem grande complexidade. Você tem especialistas para isso, então o teu corpo de executivos tem que cobrir uma uhum. especialidade. Legal. O ponto que eu acho que falta sempre é aonde pega, que é quando a gente fala de relacionamentos e de comportamento. E aí você me fez lembrar, quando você faz essa pergunta, num ponto que eu tenho cautela. O Tem Saída nasceu para eu tentar vencer essa barreira dessa cautela também, que é a seguinte: como é que você pode trazer esse pano de fundo de análise dos temas que a gente tem discutido aqui, dando prioridade para o aspecto comportamental e de relacionamento? Não é fácil fazer isso. E sabe por quê? Porque todo grupo social, como é que eu posso dizer? Todo grupo social, quando vive plenamente o seu conjunto de regras, ele cria antídoto, resistência a alguma regra Uhum. contrária. Então, se você começar a falar para quem está na batida de orientação para resultado, de implementar processos, etc., de regras de governança, de buscar o EBITDA, buscar o lucro líquido, etc., tal, se você começar a dar muita ênfase de que tem um aspecto muito importante que é cuidar do relacionamento e do comportamento de quem está dirigindo, seja no grupo, na sociedade ou seja na execução, esse grupo social, que é o mundo corporativo, cria um antídoto, uma resistência em Uhum. relação a isso, né? E eu acho que eu fiquei um pouco cansado na linha do tempo de escutar isso. Falei, eu vou tentar ver se eu na forma de poder extravasar também, se eu quebro um pouco essa resistência. Por quê? Porque agora, como eu já tenho um pouquinho de história para contar, é ali que eu vejo que faz diferença. Então, o que está na minha cabeça? Está na minha cabeça sempre ter um pano de fundo, tratar de aspectos específicos e estratégicos de uma operação e nunca esquecendo cultura, comportamento e relacionamento. Porque isso aqui é que eu vejo que exige solução e criatividade. Não tem muito diferença, não tem tanta diferença assim, né? Guardadas as especialidades em setores e segmentos, se um financeiro tem que entender disso aqui, o comercial vai lá buscar, o controle entende disso, quem compra não tem tanta complexidade assim, no sentido de tem atividades que são especialidades e tem que estar sendo bem orquestrado. Agora, a cultura, a composição, para você poder ter uma vantagem competitiva, ter um centro de inovação, você poder colocar o seu produto, manter o seu produto nativa, conquistar outros mercados, ela nunca vem dessa estrutura mais matemática, ela vem da criatividade, ela vem da solução. Você acha que essa é o foco na pessoa e o foco no, digamos, no acadêmico, né? Nos livros? Você acha que talvez precise ter mais foco no ser humano ali, valorizar essa criatividade, valorizar uma boa conversa, escutar mais, nesse sentido, pessoa para pessoa? É. Eu acho que o primeiro passo para você poder exercitar isso que você está falando é você escutar. No mundo onde você corre, você não escuta, não é isso? Uhum. Você está correndo, a agenda está sempre cheia, como é que você vai escutar? E aí é legal também quem está ouvindo a gente, o que é que vocês estão falando de escutar?
é aquilo que a gente chama, o psicólogo chama de uma escuta ativa. O cara tá falando uma coisa, você está entendendo, está escutando outra coisa, está entendendo a primeira que ele fala e está escutando uma segunda. Via de regra, a gente fala as coisas sem falar. Ou a gente quer dizer para um lado e a gente está dizendo para o outro. Isso é natural do ser humano. Em qualquer grupo acontece isso. No trabalho, na família, em colegas, tal. Isso é sempre assim, né? Então, essa escuta ativa, que eu acho que vem um pouco da praticar a sensibilidade, ela ajuda. Ainda falando de música, né? Eu gosto muito de estudar violão e gosto de violão erudito. Agora estou me aventurando num jazzinho lá para ver, mas não é tão fácil. Uma vez eu escutei o Daniel Daiben, que é um cara que eu gosto muito, ele é um músico, e ele sempre falou assim, cara, você está tocando, tem uma veia jazzística e tal. Não, eu nunca vou ser uma pessoa de jazz, porque só quem nasceu lá naquele ambiente, naquela linguagem é que vai poder. Eu posso, no máximo, fazer um esforço para poder aprender um pouco. Ele está dizendo o seguinte, assim, o que está nas suas entranhas, o que está na tua alma, ela faz parte de um repertório de educação, de maturidade, né? E eu acho, quando você estuda música, tem uma dedicação grande para exercício, você repete, etc, vai... E no meu caso, o violão, até os dedos começarem, puxa, fica lá um mês, não consigo, e quando você consegue ter uma vitória grande, mas depois de um esforço que você relaxa um pouco, dá um tempo daquela peça e vai voltar para ela daqui, né? Parece que sai, que é uma beleza. E aí, você se distancia você se distancia, é como se você desse, agora que eu já fiz o esforço pragmático de exercício, de ler, de estudar, de praticar, de repetir, agora que eu me permito a colocar assim, aí sai, aí vem a sensibilidade, vem a criatividade, vem uma entonação diferente, aí que você coloca a cor no negócio. Então, me parece que é sempre depois de um esforço muito grande, em cima de uma regra, né? Vamos fazer analogia, em cima de uma regra de experimentar, de fazer exercício, de executar. A hora que você esvazia um pouco, se distancia, você dá espaço para olhar para tudo isso de maneira mais sensível. Estou fazendo essa caricatura, essa analogia, eu acho que em prática de governança é igual. Tem Saída nasceu para que eu desse conta disso, para que eu pudesse nomear isso, para que eu pudesse colocar isso para mim mesmo, assim, puxa, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Por que tem pessoas que estão dizendo, faz a mágica, vai lá com o Cris, traz a solução, etc. Não quero uma coisa muito dura, quero uma coisa mais leve e assertiva. Eu acho que foi o conjunto desses pontos todos, que aquele belo dia lá eu vi a plaquinha da rua sem, falei, não, mas essa rua ela tem saída, ela não é sem saída, ela tem saída, aí veio a história toda. E agora, aonde começou o Cris que encontra saídas? Como assim? Como é que nasceu esse Cris? Em que momento da tua vida você começou a buscar outras saídas? Quer dizer, foi lá na adolescência para burlar as regras da casa? Foi na faculdade? Foi no mundo dos negócios mesmo, quando você percebeu que tinha que buscar outros caminhos para ter sucesso? Como que você imagina que isso começou? O Cris tem saída. Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder. Isso é difícil de responder. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte: eu tive uma primeira, não foi o primeiro lugar que eu trabalhei, mas foi o primeiro momento assim, onde eu comecei a conviver com executivos. Naquela época eu nem tinha muito contato com empresários ou com sócios, né? Era mais com o diretor e o gerente de empresa, né? Eu fazia um esforço muito grande para tentar seguir algumas regras. Então, quando você começa no lugar, você é mais novo, você vai imitando as coisas. E é bom que seja assim. Então, é muito comum você conversar com alguém que está nos primeiros passos da sua carreira de trabalho. Ela tem sempre os ídolos, vai imitando, vai seguindo, puxa, etc., vai se inspirando. Quando você vê assim, o chefe, os dois são idênticos, a fala é parecida, né? Até que depois, em algum momento, ela vai colocando assim, o seu jeito próprio de atuar. Então, durante muito tempo, como qualquer um, eu fui imitando.
E aquele negócio de imitar, para mim era muito sofrido isso, né? Então, sempre eu fui sempre sócio muito rápido dos negócios e tinha que, num ambiente que era entre sócios, mas era como se fosse diretores, tinha lá que faz aquilo, cumpre aquilo, tem que vender, e eu achava aquilo assim um fardo. E achava que aquilo era muito pesado, eram regras muito rígidas, né? Eu falei, mas se eu fizer isso aqui, eu vou fazer, vai continuar fazendo isso, acorda de manhã, no final do dia, toca o bumbo, ganhou, bateu, começa de novo. Eu falei, mas qual é o sentido disso? O que eu estou aprendendo com isso? Aí eu olhava para um lado, eu via que o pessoal estava feliz, bati meta, consegui e tal. Eu falei, não, isso não está fazendo um sentido. Na verdade, eu estou até preocupado, porque se eu olho para essas pessoas e elas estão assim por muitos anos, o que elas estão fazendo ali, além de bater a meta do mês e ganhar o dinheiro? Tem uma época que isso me pareceu assim, não me entenda mal, mas não preenchia um desejo ou uma expectativa, né? Eu queria, e eu estava sempre com aquela tal da escuta ativa, escutando as empresas que a gente tinha contato. A dor era outra, a vontade era outra. Parece que a solução que a gente oferecia atendia de bate-pronto lá alguma coisa, mas não preenchia, etc. Então, essa inquietude de poder negligenciar tarefas do dia a dia, ela sempre me acompanhou. Sempre acompanhou. Mas eu sempre tive o fenótipo muito certinho, né? Então, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida, sempre fui muito certinho, etc. É que a minha cabeça, ela sempre teve um olhar de criticidade. Em vários momentos também me atrapalhou muito isso. Eu falo isso hoje, mas não é com saudade, e muito menos com aquela sensação de, puxa vida, como eu fui, como eu estou hoje. Não. Me atrapalhou bastante, foi pesado e muitas vezes teve momentos assim que não me encaixava e não queria seguir nunca o que estava sendo feito, etc. Num ambiente corporativo de gestão, você precisa ter uma constância em seguir. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que ser dono. O único lugar onde eu vou conseguir ter um pouco mais de liberdade é ter o meu próprio negócio. E aí vou testar. Se der certo, um pouco de criatividade, muito que bem. Se não der certo, paciência, vou ver o que eu vou fazer. Então foi quando eu quis me libertar, depois de algumas críticas, né? Os caras me cobravam que eu tinha que fazer a mesma coisa, que tem que vender, tem que ter resultado, senão você não é. Mas espera aí, esse cara está falando isso aqui, mas não tem nada a ver o que ele está falando. Mas todo mundo é assim. Eu falei, não, esse negócio não serve para mim. Eu quero ter o meu negócio e eu vou tratar de achar a solução como eu... Então, sabe assim, tem um pouco de uma teimosia de não querer seguir uma... Querer se rebelar um pouquinho. E querer seguir assim, mais do que isso, as suas ideias. De assim, não abrir mão daquilo que você acha que você tem que fazer. Se eu tivesse... De onde veio? Eu nunca gostei de abrir mão daquilo. Quer chamar de teimosia? Quer chamar de determinação? Daquilo que você acredita. Sei lá, daquilo que eu acredito que tem que ser feito. Todas as vezes, foi muito tempo isso, não foram poucas, foram vários anos. Nesses anos todos que eu negligenciei o que eu deveria fazer, a coisa não acontecia redonda. Hoje, sendo dono do meu próprio negócio, junto com uma sócia que também pensa parecido, se eu acerto o seu erro, não tem o mesmo peso de uma cobrança de antes. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que eu quero seguir, fazer assim, dessa forma. E quando a gente tem certeza, alguma coisa dá certo. Sabe? É quase que aquele chavão que você escuta filósofos, artistas dizendo, olha, siga lá, se você tem vontade. Sabe aquele pai que fala para um filho para incentivar o filho, faça o que você quer, não abra mão dos seus sonhos. Parece, de uma certa maneira, as pessoas criam um antídoto porque isso soa de maneira ofensiva e até irritante, né? Calma, assim, fazer o que eu quero. O mundo não é cor-de-rosa, tem que pagar a conta. É lógico que tem que pagar a conta. Mas se você pensar, quem tem a sensação de ter uma plenitude na tua realização, vai trazer esse discurso. Hoje eu me sinto super confortável
e até uma sensação de gratidão, porque felizmente eu consigo falar isso do meu trabalho, da forma como eu atuo, né? Perseguir uma coisa que está na sua cabeça. Então, é determinação, é teimosia, chame como você quiser, não importa. Mas assim, eu tenho certeza que é por ali que eu vou. O Tem Saída veio por isso. Agora, isso exige muita dedicação, né? Não é uma coisa assim que, pum, acontece. Eu engoli sapo durante anos, eu fiz coisas que eu não quis fazer durante anos, né? E o que acho que, mas o que acho que exige é você aprender a dizer não, e você não ter medo de dizer eu não sei fazer. Então, se você pensar assim, olha, eu preciso preciso que você vai dirigir aquela empresa lá, vai ser um diretor naquela empresa para fazer exatamente. Não sou eu a pessoa adequada para isso. Agora, eu preciso para achar uma saída, para mudar, para fazer. Aí eu sou adequado para isso. Então, o problema é que para você ter a liberdade de fazer esse pensamento, custa, porque o mundo não é cor-de-rosa, né? As contas chegam, a não ser que você já nasça em berço de ouro, que é o oposto do meu caso, não tem nada a ver com o meu caso, né? Então, eu acho que o norte-americano chama de grounding, quando você está com os pés, colocar os pés no chão, falando, olha, isso aqui eu vou bem, isso aqui eu não vou bem. Então, se eu quiser ir bem, eu tenho que fazer isto, e não isto. É fácil? Que nada. A maior parte do meu tempo de experiência, eu trabalhei mais emburrado, com medo e fazendo coisas que eu não queria. É sério. Depois eu conseguia trazer as soluções quando eu abri mão de querer seguir as mesmas regras, etc. E estar num ambiente que não era o ambiente talvez adequado para poder encontrar a solução. Você fala de criatividade, motivação e tal, mas tem uma pontinha aí também de instinto que te leva, que te ajuda a solucionar as coisas? Encontrar as saídas? Eu não sei se é instinto, sei lá, eu tenho uma... Eu tenho uma dificuldade, eu estou falando um monte de dificuldade que eu tenho hoje, né? Parece que eu tenho saída nasceu de um monte de coisa que as dificuldades são professores. Tem um ponto que assim, é uma inquietação. É uma inquietação. E durante muito tempo essa inquietação ficou guardada ali, né? E hoje ela na verdade, ela não é uma inquietação, ela é simplesmente a forma como eu me permito pensar soluções. Então, não é que é um instinto, se eu pensar bem, é que você fez a pergunta, eu estou pensando aqui agora. Acho que eu vou te responder é mais justo a partir de agora, que é o seguinte, o que está por trás do Tem Saída é um exercício que só começou a dar certo quando me permiti, de fato, me colocar no lugar do outro. Então, eu acho que o Tem Saída, para ficar também um pouco mais romântico, ele é uma solução empática, é um exercício de empatia, né? Então, quando o outro te pede alguma coisa, você tem que escutar como é que esse outro está me pedindo, como é que esse outro pede ajuda, pede uma solução. Cada um pede de um jeito. Então, se você for na prateleira, você é capaz de você ter uma dose até de assertividade e resolver para todo mundo. Mas a criatividade, a solução, aquilo que é específico, ela não está na prateleira, ela está no olhar empático que você tem para o que essa pessoa está pedindo, o que esse empresário está me colocando como ele pensa, os seus limites, para que a solução seja customizada, né? Então, se instinto é estar atento, tem a ver com empatia, eu acho que é. Não. Eu acho que não é, né? Eu acho que não. O instinto é aquela vozinha que você conversa lá de noite. Eu acho que é mais por aí. Aquela coisa que te manda fazer e você não sabe nem muito. Eu sempre me senti muito frustrado quando eu queria fazer de um jeito e eu não podia, porque eu tinha medo,
Não tinha segurança tinha suficiente. segurança, estava com medo, tinha conta para pagar, tinha filho pequeno, aquilo tudo, né? E você fica um profissional ok. Sabe o profissional ok? Entrega, Resolve. tal, passa o ano, né, etc. O que está combinado de você colocar dinheiro no bolso, você coloca e começa o ano seguinte. Mas não é o uau. Não é o uau. E assim, olha só que legal, e nem precisa ser o uau, não precisa ser, desde que permita com que você sinta que você está fazendo a coisa certa. Legal. Eu acho que esse tem saída. Muito bem. Então, vamos prometer o quê para os as pessoas que nos acompanham? O que eu queria é fazer desse canal um espaço onde a gente pudesse ter a liberdade de em todo tema que a gente trouxer para cá, a gente puder entender, colocar um olhar como são temas relacionados à governança, especialmente a empresas familiares. Onde a gente tenta discutir dores que são dos sócios, dos empresários, os executivos que estão vivendo nesse ambiente, né? E que não podem, não precisam, não têm recursos e acham que é muito pesado buscar na prateleira soluções de governança espelhadas nas empresas de capital aberto, é disso que a gente está falando. Se a gente conseguir montar um espaço que vá trazendo temas desse cotidiano, com aspecto especial para relacionamento, para comportamento, para tópicos da cultura, para pessoas, e sempre permitindo um olhar de contestar um pouco jeitos que estão sendo feitos. Se a gente conseguir trazer exemplos de sucesso, de como é que teve uma saída para cá, como teve uma saída para lá envolvendo isso, talvez eu fique menos inquieto. Talvez dê uma sensação de paz, de tranquilidade, talvez. E você acha que as pessoas devem ou podem participar, contando lá seus casos nas suas empresas, dando sugestões de tema? Você acha que isso funciona? Eu acho que funciona. Eu até tinha vontade de propor para você, da gente de repente trazer umas pessoas para cá. Eu não sei se vai ter quórum, se as pessoas vão se animar para dar essa ênfase, essa entonação. Quem sabe a gente tenta, se der certo. Né? Vamos lá, quem sabe, pessoal, vocês começam a mandar sugestões e temas e daqui a pouco estão aqui com a gente. Exatamente. Então, olha só, no próximo do que a gente pensa em falar? Eu acho que o próximo... Surpresa. Tá bom. Tá bom? Não vou falar nada. Fiquem ligados porque o Tem Saída vai trazer novas saídas. Obrigada, Cris. Obrigado a você. Tchau, Vanusa. Tchau. Até.